A maioria das pessoas acredita em uma ideia que parece lógica, mas que na prática trava completamente o crescimento. A ideia de que você precisa ter dinheiro para começar a ganhar dinheiro. Parece fazer sentido. Mas não é assim que as coisas realmente funcionam. Quem cresce de verdade pensa diferente. Em vez de esperar o dinheiro chegar para começar, essa pessoa começa mesmo sem ter dinheiro, e o dinheiro aparece como consequência. Isso muda tudo, porque o dinheiro não é o ponto de partida, ele é o resultado. Se você olhar com atenção para qualquer pessoa que construiu algo grande, vai perceber que ela não começou com dinheiro sobrando. Ela começou resolvendo problemas, e essa é a base de tudo. Riqueza é uma recompensa por resolver problemas que outras pessoas não querem ter ou não sabem como resolver. Agora imagina duas pessoas vivendo a mesma realidade. A primeira passa o dia reclamando que não tem dinheiro, esperando a oportunidade perfeita aparecer e consumindo conteúdo sem fazer nada com aquilo. A segunda observa o que as pessoas precisam, aprende alguma habilidade útil e começa pequeno, mesmo sem dinheiro. Depois de um ano, quem você acha que está mais perto de ganhar dinheiro? Não é sobre sorte, é sobre atitude. Se você quer crescer financeiramente, precisa entender uma coisa muito simples, mas que pouca gente leva a sério. Você precisa se tornar útil. Útil de verdade. Não é sobre trabalhar mais horas ou se cansar mais, é sobre resolver algo que alguém valoriza. Pode ser editar vídeos, vender produtos, criar conteúdo, organizar informações ou ajudar alguém a crescer. O dinheiro sempre segue o valor, sempre. O problema é que a maioria das pessoas quer ganhar dinheiro antes de se tornar valiosa. É como querer colher antes de plantar. E por isso elas ficam travadas, esperando o momento certo, a ideia perfeita ou o investimento inicial. Enquanto isso, quem cresce está executando com o que tem. A verdade é que você não precisa de dinheiro para começar, você precisa de alavancagem. E alavancagem pode ser conhecimento, internet, tempo bem usado, alguma habilidade ou simplesmente consistência. Hoje você tem acesso a praticamente tudo, você pode aprender quase qualquer coisa de graça. E mesmo assim, a maioria das pessoas não aprende nada útil. Não porque falta informação, mas porque falta ação. Agora pense em alguém que começa do zero, sem dinheiro nenhum. Essa pessoa pode aprender edição de vídeo, oferecer esse serviço para pequenos criadores, ganhar os primeiros R$100, melhorar com o tempo, reinvestir no próprio conhecimento e começar a cobrar mais caro. Isso cresce, isso escala, e tudo começou com zero. Outro erro comum é querer resultado rápido. Mas riqueza de verdade não acontece de uma vez, ela é construída com o tempo. Quem entende isso joga o jogo de forma diferente. Aceita começar pequeno, não fica se comparando o tempo todo e constrói consistência. Enquanto isso, a maioria desiste cedo demais. E aqui entra uma virada importante. Isso não é sobre dinheiro, é sobre mentalidade. Pessoas com mentalidade limitada evitam risco, buscam conforto e colocam a culpa em fatores externos. Já quem cresce assume responsabilidade, aprende rápido e começa a enxergar problemas como oportunidades. Existe uma reflexão interessante. Se você tirar todo o dinheiro de alguém rico hoje e der esse dinheiro para alguém que não sabe lidar com ele, em alguns anos tudo volta ao estado original. Porque riqueza não começa na conta bancária. Ela começa na forma de pensar. Muita gente se prende na ideia de que não tem nada. Mas isso não é verdade. Você provavelmente tem acesso à internet, tem algum tempo disponível, tem capacidade de aprender e tem acesso à informação. Isso já é mais do que muita gente teve no passado.
O problema não é falta de recurso, é falta de direção. Se você quiser começar do zero, o caminho é simples. Escolha uma habilidade útil, aprenda o básico o mais rápido possível, aplique imediatamente, melhore com a prática e comece a cobrar por isso, sem esperar perfeição, sem esperar a aprovação de ninguém. Outra forma simples de começar é estudar sobre produtos digitais, criar um perfil, divulgar algo, errar, aprender e ajustar. Isso não exige dinheiro, exige consistência. No fim das contas, riqueza não é sobre quanto você tem, é sobre quanto você consegue gerar. E isso pode ser aprendido. Essa é a diferença entre quem consegue e quem não consegue. Não é inteligência, não é sorte, é persistência com direção. Quem insiste sem aprender continua no mesmo lugar, mas quem ajusta enquanto continua tentando, cresce. Você não precisa pensar em milhões agora. Precisa pensar no primeiro resultado, depois no segundo, depois no terceiro. Riqueza é construída em etapas, e quando você aprende a ganhar dinheiro uma vez, você pode repetir esse processo. E isso é liberdade. Mas é importante tomar cuidado com ilusões. Dinheiro fácil, atalhos milagrosos e promessas rápidas só servem para distrair. O que realmente funciona é simples, mas exige esforço e consistência. No final, ficar rico sem dinheiro não é mágica. É estratégia, comportamento e visão. Você não começa com dinheiro, você começa com uma decisão. A decisão de aprender, agir e persistir. Enquanto a maioria continua esperando, alguns começam. E são esses poucos que constroem tudo. E depois que você entende isso, algo muda na forma como você enxerga o mundo. Você para de olhar só para o que não tem e começa a perceber o que pode fazer com o que já está nas suas mãos. Porque a verdade é que quase todo mundo está procurando a mesma coisa. Uma saída rápida, uma solução fácil, algo que resolva a vida sem exigir esforço. Mas esse tipo de coisa não constrói riqueza de verdade. Só cria ilusão. Riqueza real vem de repetição, de fazer o básico bem feito várias vezes, de melhorar um pouco todos os dias, mesmo quando parece que nada está acontecendo, porque no começo quase nada acontece mesmo, e é exatamente aí que a maioria desiste. No início, você vai sentir que está andando devagar demais. Vai parecer que outras pessoas estão muito à frente. Vai bater dúvida, insegurança, vontade de parar. E isso é normal. O problema é quando você interpreta isso como um sinal de que não está funcionando, quando na verdade é só o processo acontecendo. Quem chega lá não é quem nunca duvidou, é quem continuou mesmo duvidando. E existe uma diferença silenciosa entre quem constrói algo e quem fica só tentando. Quem constrói entende que desconforto faz parte. Aceita fazer coisas que não são perfeitas. Aceita errar. Aceita aprender em público. Já quem fica só tentando quer garantia antes de agir, quer certeza antes de começar, quer segurança antes de dar o primeiro passo. E isso trava completamente qualquer crescimento. A vida não te dá clareza antes da ação. Ela te dá clareza depois que você começa. E isso vale para qualquer área, mas principalmente para dinheiro. Você não aprende a ganhar dinheiro só assistindo. Você aprende fazendo, errando, ajustando, tentando de novo. E cada erro te aproxima mais de entender o que funciona.
Outro ponto que pouca gente fala é sobre paciência. Hoje tudo é rápido, tudo é imediato, tudo é agora, mas construção de riqueza não segue esse ritmo. Ela exige tempo, e mais do que tempo, exige consistência durante esse tempo. Não adianta fazer muito por um dia e parar por uma semana. O que constrói resultado é fazer um pouco todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo sem ver retorno imediato, mesmo sem reconhecimento. Porque no começo, ninguém vê, ninguém valoriza, ninguém aplaude, mas é nesse silêncio que a base é construída. E quando a base é forte, o crescimento deixa de ser questão de sorte e passa a ser consequência natural. Outra coisa importante é parar de complicar. Muita gente acha que precisa de uma ideia genial, algo inovador, algo nunca visto antes. Mas na prática, a maioria das pessoas que ganha dinheiro está fazendo coisas simples, muito bem feitas. Vendendo algo que já existe, prestando um serviço que já existe, mas fazendo melhor, mais rápido, mais claro ou com mais consistência. O segredo raramente está na ideia, está na execução, e execução depende de disciplina. Disciplina não é motivação. Motivação vai e volta. Disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não está com vontade. E isso separa completamente quem cresce de quem fica parado. Porque no fim das contas, o jogo não é sobre começar motivado. É sobre continuar quando a motivação acaba. E aí entra um ponto que muda tudo: responsabilidade. Enquanto você acreditar que sua situação depende de fatores externos, você continua preso. Mas no momento em que você assume que sua vida está nas suas mãos, mesmo que não seja totalmente verdade, você ganha poder para mudar. Responsabilidade não é culpa, é controle. É olhar para a sua situação atual e pensar: o que eu posso fazer com isso? E quando você começa a agir com essa mentalidade, as coisas começam a mudar. Devagar no começo, quase imperceptível. Mas com o tempo, o acúmulo dessas pequenas ações cria algo grande. E esse é o ponto que quase ninguém vê. As pessoas olham para o resultado final de alguém e acham que foi rápido, que foi sorte, que foi fácil. Mas não enxergam o tempo, os erros, as tentativas, os dias difíceis, as dúvidas que vieram antes. Porque o processo é invisível. Só o resultado aparece. Mas se você quiser chegar lá, precisa aprender a respeitar o processo, mesmo quando ninguém está olhando. E isso exige uma coisa simples, mas rara: consistência silenciosa. Fazer o que precisa ser feito todos os dias, sem precisar de validação externa, sem depender de aplauso, sem precisar provar nada para ninguém. Só você e o seu progresso. E aos poucos, isso começa a mudar sua identidade. Você deixa de ser alguém que tenta ganhar dinheiro e passa a ser alguém que constrói valor. E essa mudança interna é o que realmente transforma o jogo. Porque quando você muda quem você é, o que você faz muda automaticamente. E quando o que você faz muda, os resultados vêm como consequência. No fim, tudo volta para o mesmo ponto. Você não precisa de dinheiro para começar. Você precisa de decisão. Decisão de sair da inércia. Decisão de parar de esperar. Decisão de usar o que você já tem. E principalmente decisão de continuar, mesmo quando for difícil. Porque é isso que separa quem sonha de quem constrói. E no silêncio, sem pressa, passo a passo, é assim que tudo começa a mudar.
E conforme você continua nesse caminho, começa a perceber algo curioso. Aquilo que antes parecia difícil começa a ficar mais natural. Aquilo que parecia impossível começa a parecer só questão de tempo. Não porque ficou mais fácil, mas porque você ficou melhor. E isso muda completamente a forma como você enxerga os desafios. Problemas deixam de ser obstáculos e passam a ser parte do processo. Cada dificuldade vira uma espécie de treinamento. Cada erro vira informação. E cada tentativa te deixa um pouco mais preparado. É nesse ponto que muita gente começa a acelerar. Gente, não porque encontrou um atalho, mas porque construiu base suficiente para avançar com mais confiança. E confiança não vem de pensamento positivo. Confiança vem de repetição. Vem de fazer algo tantas vezes que o medo diminui. A insegurança perde força e você passa a agir mesmo sem ter certeza absoluta. Porque a verdade é que você nunca vai ter certeza absoluta. Sempre vai existir risco. Sempre vai existir dúvida. Sempre vai existir a possibilidade de dar errado, mas também sempre vai existir a possibilidade de dar certo. E quem cresce aprende a conviver com essa incerteza. Aprende a agir mesmo sem garantia. Aprende a tomar decisão mesmo sem ter todas as respostas. E isso é o que cria movimento. Porque ficar parado esperando certeza é, na prática, escolher não sair do lugar. Outro ponto importante é entender que você não precisa saber tudo para começar. Na verdade, você nunca vai saber tudo. O aprendizado real acontece no caminho. É quando você começa que as dúvidas aparecem. E são essas dúvidas que te mostram o que você precisa aprender. Por isso, esperar estar pronto é uma armadilha. Ninguém começa pronto. As pessoas se tornam prontas no processo. E quanto antes você aceita isso, mais rápido você evolui. Agora, existe algo que acelera muito esse processo. Foco. Hoje minha maior dificuldade não é falta de oportunidade. É excesso de distração. São muitas opções, muitas ideias, muitas possibilidades. E isso faz com que muita gente comece várias coisas e não termine nenhuma. Mas quem cresce de verdade faz o oposto. Escolhe uma direção e fica nela tempo suficiente para ver resultado, mesmo quando aparece algo mais fácil, mesmo quando surge uma nova tendência, mesmo quando bate vontade de mudar. Porque entende que consistência em uma direção vale mais do que esforço espalhado em várias. E isso exige disciplina mental. Exige dizer não para coisas que parecem boas, mas que te tiram do caminho. Exige abrir mão de distrações que não te levam para lugar nenhum. E isso não é fácil, mas é necessário, porque toda vez que você muda de direção cedo demais, você volta para o começo. E viver recomeçando cansa. Por isso, escolher bem onde colocar sua energia é uma das decisões mais importantes que você pode tomar. Outro ponto que começa a ficar claro com o tempo é que dinheiro não vem só do esforço. Se fosse assim, todo mundo que trabalha muito seria rico, mas não é assim que funciona. Dinheiro vem de direção. Vem de fazer a coisa certa, da forma certa, pelo tempo certo, e isso exige aprendizado, exige observação, exige ajuste constante. Você tenta, observa o resultado, ajusta e tenta de novo. Esse ciclo simples, repetido várias vezes, é o que constrói progresso. E aqui entra algo essencial: paciência inteligente. Não é ficar parado esperando, é continuar agindo enquanto espera o resultado aparecer.
é confiar no processo sem abandonar a ação. E isso é difícil, porque o ser humano quer recompensa rápida. Mas quando você aprende a trabalhar sem depender de recompensa imediata, você ganha uma vantagem enorme, porque a maioria não consegue. A maioria desiste quando não vê resultado rápido. E é exatamente por isso que poucos chegam lá. Agora, existe um momento nesse caminho em que algo muda. Você começa a ver pequenos resultados, nada gigantesco, mas sinais, primeiros ganhos, primeiros retornos. Primeiras confirmações de que o que você está fazendo funciona. E isso cria um novo tipo de energia. Não é mais só esforço, é confiança construída. E a partir daí o jogo muda. Porque agora você não está mais tentando descobrir se funciona. Você está refinando algo que já funciona. E isso permite crescer mais rápido. Mas mesmo nesse ponto, ainda existe risco. Porque é fácil relaxar. É fácil parar de fazer o básico. É fácil se distrair. E é por isso que muita gente cresce um pouco e depois volta para o mesmo lugar. Porque abandona aquilo que fez funcionar. Por isso, manter o básico bem feito é uma das coisas mais importantes no longo prazo. Não é sobre fazer algo extraordinário o tempo todo. É sobre não parar de fazer o que funciona. Simples assim. E ao longo do tempo, isso se acumula. E esse acúmulo cria algo poderoso: experiência, clareza, velocidade. Você começa a tomar decisões melhores, começa a evitar erros que antes cometeria, começa a enxergar oportunidades que antes passariam despercebidas, e isso acelera ainda mais o processo. Porque agora você não está mais no nível inicial, você construiu uma base que sustenta crescimento, e tudo isso começou de uma forma simples, sem dinheiro, sem garantia, sem certeza, só com uma decisão. A decisão de começar e continuar, mesmo quando era difícil, mesmo quando parecia lento, mesmo quando ninguém estava vendo. E é exatamente assim que a maioria das histórias de sucesso começa. No silêncio, sem atenção, sem reconhecimento, mas com consistência. E no final, é isso que faz toda a diferença. E conforme você avança mais um pouco, começa a perceber algo que antes passava despercebido. O jogo não é contra outras pessoas. Nunca foi. O jogo é contra a sua própria versão anterior. É sobre ser um pouco melhor hoje do que você foi ontem. Porque quando você entra na comparação com os outros, você perde o foco. Sempre vai ter alguém mais à frente, com mais resultado, com mais experiência. E se você basear sua motivação nisso, vai se frustrar rápido. Mas quando você começa a se comparar com quem você era, tudo muda. Você passa a enxergar evolução. Mesmo que pequena, mesmo que lenta. E essa percepção mantém você em movimento, porque progresso visível, mesmo que discreto, é combustível. Outro ponto que se torna claro com o tempo é que você não precisa acertar sempre. Você só precisa não parar. Erro não é o oposto do sucesso. Erro faz parte do sucesso. Cada tentativa que não funciona elimina um caminho que não dá certo e te aproxima do que funciona. E isso tira um peso enorme das suas costas, porque você para de ter medo de errar e começa a usar o erro como ferramenta. E quando isso acontece, você se torna mais leve para agir, mais rápido para tentar, mais aberto para aprender. E isso acelera tudo. Existe também uma mudança silenciosa na forma como você enxerga o tempo. Antes, você queria resultado rápido. Agora, você entende que tempo é aliado,
que cada dia, bem usado, acumula, que pequenas ações repetidas criam algo grande, e isso traz uma tranquilidade diferente. Não aquela tranquilidade de quem está parado, mas de quem está em movimento e confia no caminho. E essa confiança não vem de ilusão, vem de evidência. Evidência de que você está fazendo o que precisa ser feito. E isso reduz a ansiedade, porque você sabe que está construindo, mesmo que ainda não veja tudo pronto. Outro ponto importante é que conforme você evolui, suas prioridades mudam. Você para de buscar atalhos, para de se interessar por promessas fáceis, para de gastar energia com coisas que não trazem resultado e começa a valorizar o básico: execução, consistência, clareza, disciplina, coisas simples, mas extremamente poderosas. E isso cria uma vantagem que não é visível de imediato, mas que com o tempo se torna enorme. Porque enquanto muitos continuam pulando de ideia em ideia, você está aprofundando. Enquanto muitos desistem, você está acumulando. Enquanto muitos esperam, você está construindo. E isso inevitavelmente cria diferença de resultado, mais cedo ou mais tarde. E quando esse resultado começa a aparecer de forma mais clara, vem outra armadilha: o ego. A sensação de que agora você já sabe o suficiente, que pode relaxar, que pode parar de fazer o básico. E é exatamente nesse ponto que muita gente trava. Porque crescimento contínuo exige humildade. Exige reconhecer que sempre tem algo a aprender, que sempre dá para melhorar, que o processo nunca termina, e quem entende isso continua evoluindo, mesmo depois de já ter resultado. Outro detalhe importante é que, no fundo, o caminho não muda tanto. Ele continua sendo simples: aprender, aplicar, ajustar, repetir. Mas o que muda é você, sua percepção, sua disciplina, sua capacidade de lidar com o processo. E isso faz com que o mesmo caminho comece a gerar resultados cada vez maiores, porque você está melhor, mais preparado, mais consciente, mais consistente. E nesse ponto, fica claro que o dinheiro nunca foi o problema. O problema era a forma de pensar, a forma de agir, a forma de lidar com o tempo e com o processo. E quando isso muda, o dinheiro começa a aparecer como consequência natural, não como algo mágico, mas como resultado direto das ações. E talvez essa seja a maior virada de todas: perceber que você não precisa esperar condições perfeitas. Não precisa esperar mais dinheiro. Não precisa esperar mais tempo. Você só precisa começar com o que tem e continuar. Mesmo devagar, mesmo inseguro, mesmo sem garantia. Porque no final, o que constrói riqueza não é o ponto de partida. É a continuidade. É a soma de pequenas decisões feitas todos os dias. É o compromisso silencioso de não parar. E enquanto muitos ficam presos no começo, alguns seguem em frente. E são esses que, com o tempo, constroem algo que parece impossível para quem nunca começou, mas que na prática foi construído passo a passo, dia após dia, sem atalhos, sem mágica, só consistência. E tudo isso começou de um jeito simples, com uma decisão que pouca gente tem coragem de tomar: a decisão de começar, mesmo sem dinheiro. E antes de encerrar, eu quero te agradecer por ter ficado até aqui. De verdade. Em um mundo cheio de distrações, parar um momento para ouvir, refletir
E pensar sobre a própria vida já te coloca à frente de muita gente. Agora, eu quero te fazer uma pergunta simples, mas que pode mudar muita coisa. O que realmente está te travando hoje? Não o que você fala para os outros, mas o que você sabe, no fundo, que está te impedindo de avançar. É falta de direção? É medo de começar? É procrastinação? É excesso de informação e pouca ação? Para um momento e pensa com sinceridade, porque identificar isso já é o primeiro passo para destravar. E se você quiser, escreve aqui nos comentários. Qual é a principal coisa que hoje te impede de prosperar? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, mas coloca para fora. Isso não só vai te ajudar a ter mais clareza, como também pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. E se esse conteúdo fez sentido para você, salva esse vídeo ou escuta novamente em outro momento mais tranquilo. Porque às vezes a mesma mensagem bate diferente dependendo do momento da sua vida. No mais, segue no seu tempo, sem pressa, mas sem parar. E a gente se vê no próximo.